E aí, galera? Beleza? Na escuta aí, Wendel, Cunha, Jéssica, Nath, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Clique sempre aí. Se puderem compartilhar, agradeço muito pra gente bater um papo hoje. Tudo bem, galera? Tranquilos? Como foi o domingo de Páscoa? Muito chocolate? Eu não sou muito fã de chocolate, não. Eu como só, pego lá um pedacinho, não sou muito de. Acho que. Eu não sou muito. Assim, meu tem um paladar muito infantil. Não gosto muito de doce, não. Gosto de coisa salgada, assim. Mas. Então não sou um cara. Da engorda, da espinha. Verdade. É. Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui rapidinho pra gente bater um papo. E pra debater com vocês, tirar algumas dúvidas sobre técnicas de estudo, sobre organização do tempo, sobre as dificuldades que você encontra. Então eu quero que, na medida do possível, vocês façam as perguntas sobre o programa de estudo que eu tenho, né, sobre as técnicas que eu ensino. Eu tive uma conversa muito legal ontem, hoje, aliás, eu tive um Skype com um aluno e ele estava me falando assim de como as coisas são simples e de como eu parto de uma premissa de que essas técnicas devem ser simples, né? Tudo que a gente vai fazer em relação aos estudos. Então, se você tem alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta sobre a organização do tempo, sobre técnica de estudo, sobre revisão, sobre material, sobre seja lá o que for, estou à disposição, beleza? Lix, Eduardo, tô seguindo sua planilha, excelente. A planilha te ajuda muito na organização do tempo, no equilíbrio da energia. O que você, seu problema é revisão. Gostaria de saber o tempo para revisão. Legal. Alguém perguntou aí sobre o tempo para revisão. E aí é uma dificuldade que as pessoas têm geralmente em relação à revisão. Tudo bem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem várias técnicas de revisão, né? E o que eu costumo dizer como uma premissa é de que isso é uma premissa para estudo, não só para revisão. Existem algumas premissas no estudo, e essa é uma das premissas. A premissa é de que não há estudo errado. Errado é não estudar. Não há estudo absolutamente certo ou absolutamente errado. Errado é não estudar. Então, a concepção que eu tenho sobre a revisão é uma concepção que serve muito para mim e tem servido muito para os alunos. Os alunos têm gostado muito dessa concepção que eu tenho sobre a revisão. Bom, o que eu não faria em relação à revisão? O que eu não faria em relação à revisão? Primeiro, se você não revisa, você não ganha a memória de longo prazo, que é aquela que você precisa no dia da prova. Então, se você estuda um tema hoje e depois demora muito tempo para rever aquele tema, você vai esquecer os detalhes, vai esquecer quais são os posicionamentos em relação àquilo, então você vai esquecer. Tudo bem? Então, a revisão ela serve para indicar ao seu cérebro, né, qual a informação é importante ou não. Seu cérebro não sabe, então ele vai, logicamente, colocando aquilo, vamos dizer, ele vai selecionando aquilo que é mais importante para você. Se você não falar para ele que aquilo é importante, ele não vai saber, e daí ele não guarda na memória de longo prazo. Bom, o que você deve fazer então em relação às revisões? Eu defendo as micro-revisões diárias. Micro-revisões diárias. Ou seja, a cada hora que você vai estudar de uma determinada matéria, você reservar de 10 a 15 minutos para revisar aquela mesma matéria, ok? Então, por exemplo, se eu estou estudando direito penal e estou avançando no direito penal e eu vou estudar direito penal por 2 horas, eu tenho que pegar de 20 a 25 minutos e revisar as coisas mais antigas de direito penal, de forma tranquila e de forma ativa. A revisão deve ser ativa, fazendo perguntas e respostas, se tomando a matéria, né? Fingindo que está dando aula da matéria. E isso tem que ser toda vez que você for estudar uma nova matéria. Então, se você vai estudar constitucional primeiro e depois penal, você vai fazer uma micro-revisão de constitucional e micro-revisão de penal. O que eu não faria? Eu não faria um dia, por exemplo, todo sábado eu vou revisar tudo. Isso não dá certo, você acaba não revisando, né? Então, como que você deve revisar? Primeiro assim, como você deve revisar? Você deve revisar em pequenas doses, né? O que eu chamo de micro-revisões diárias. O que você deve revisar? Você deve revisar a matéria mais antiga, o ponto da matéria mais antiga, até a mais recente, sem necessidade de exaurir todas os pontos, né? Você pode fazer várias micro-revisões até você exaurir, e aí você faz o ciclo, aí você volta e refaz toda a revisão.
Por quanto tempo? A cada hora de estudo eu roubo 10 minutos. Então ficaria 50 minutos para estudar e 10 minutos para revisar. Tudo bem? 2 horas, 20 minutos para revisar e, no caso, 80 minutos para estudar. Legal? Então, essa seria a minha ideia. Com base em que você vai revisar? Você vai revisar sobre o quê? Você vai revisar sobre os suas anotações e seus resumos, seus micro-resumos. Os seus micro-resumos. Ok? Então você tem que usar os seus micro-resumos, ou seja, os resumos ou anotações de aulas que você fez e revisar sobre isso. Legal? De quanto em quanto tempo? Todos os dias. Todo dia que você vai revisar, que você vai estudar uma matéria, você tem que revisar aquela matéria. Ok? Recomenda fazer anotações ou grifos. Eu gosto de anotação, porque enquanto você vai estudando e vai anotando, você está trabalhando com outras partes do cérebro. Quando você só faz o grifo, aquilo é muito passivo. E quando você vai estudar, você acaba apenas relendo aqueles grifos. Então é melhor você fazer anotação, principalmente com perguntas e respostas. Eu gosto muito de perguntas e respostas. É a técnica mais adequada para você revisar. Porque aí você vai lendo as perguntas e vai tentando responder aquelas perguntas. Tudo bem? Então a melhor forma de fazer resumo é através de perguntas e respostas. Tudo bem? A melhor forma. Legal? Então você está estudando lá erro de tipo. O que é erro de tipo? É o erro na formação do dolo. Quais são as formas de erro de tipo? Aí você vai fazendo sobre cada ponto da matéria. Lei seca e questões. Qual a melhor forma de conciliar o estudo da doutrina? Bom, lei seca, eu defendo que leis pequenas, vamos supor aqui, Lei Maria da Penha, é uma lei pequena. Você pode ler a lei toda. Agora, leis maiores, tipo códigos e etc., ou leis muito grandes, como o ECA, por exemplo, todo o ECA que eu estou falando, né? Sei lá, leis maiores, eu defendo que você tem que estudar pela doutrina e ir à lei de forma remissiva. O que significa isso? Eu vou lendo a doutrina e toda vez que ele citar o artigo sobre aquele ponto, eu vou lá e leio a lei. O problema é que o aluno ele não vai na lei. Ele é preguiçoso, então ele não vai na lei. É muito importante, mesmo que ele transcreva o artigo de lei no livro ou no teu material, você vá para a lei e leia. Por quê? Pode ter um parágrafo que dá uma exceção, pode ser que aquilo esteja desatualizado, sei lá. Então existem várias possibilidades. Eu gosto de estudar a letra da lei de forma remissiva, em leis maiores. Por exemplo, eu vou estudar direito civil ou direito penal, eu não vou ler o Código Penal nem o Código Civil. Isso aí é besteira. Agora, Lei 9.099, Lei Maria da Penha, Estatuto de Desarmamento são leis pequenas, aí sim você lê, beleza? Então você tem que, não pode ter preguiça, você tem que ser um cara disciplinado. Então ele falou lá, de acordo com o artigo 236 do ECA, aí tu vai lá no 236 do ECA e lê, beleza? Tranquilo? Então a melhor forma que eu entendo para estudar a letra da lei de forma remissiva, sentar, hoje eu vou ler o Código Civil, dá uma dor no cu da porra. Tu vai estudar o Código Civil, tu vai ler o Código Civil, artigo 1º, né? Pô, isso é besteira, tem mais de 1000 artigos. Beleza? Então essa é a minha posição. Mais alguma? Vai ler o Código Civil todo pra você ver. Cronograma de leitura de lei seca é desnecessário? Marília, deixa eu te falar um negócio. Eu nunca vou te dizer que para você não fazer alguma coisa. Se você acha que ler lei seca como um programa de estudo diário te faz bem e te faz aprender, eu não vou pedir para você mudar isso, porque estudo é uma coisa muito individual. Agora, eu não acho, segundo a minha opinião, eu não acho que seja tão proveitoso. Eu acho que o aluno não tem como ele se concentrar por muito tempo em leitura de lei seca, a não ser que a lei seja pequena. Ok? Lei, o que eu chamo de lei pequena? Até de no máximo 50 artigos. Tá? Lei de no máximo estourando 50 artigos. Tá? Lei maior do que isso, não vale a pena você ler a lei seca. Beleza? Os informativos. Como estudar os informativos? Bom, primeira coisa, os informativos já foram muito mais importantes do que são hoje. Esse é o primeiro ponto. Por quê? O que são os informativos? Os informativos eram resumos das jurisprudências dos tribunais que eram direcionadas principalmente para jornalistas. Pouca gente sabe disso. Assim, aquelas pessoas que acompanham a atividade do Poder Judiciário, que precisavam dar notícias sobre o Poder Judiciário, então existia tanto que quem fazia os informativos era justamente, geralmente quem fazia os informativos era o pessoal da assessoria de imprensa do tribunal. Com o tempo, os alunos foram descobrindo esses informativos como uma forma mais rápida de acessar a jurisprudência do tribunal.
qual é o problema dos informativos? O problema dos informativos é que às vezes você estuda o último informativo e aquele último informativo ele é contrário à jurisprudência do próprio tribunal. Aí vem, mudou a posição do tribunal. Não, às vezes é uma decisão isolada. Às vezes é uma decisão no HC, por exemplo, que nem foi a pleno, nem foi a plenário. Então, assim, aí as bancas começaram a cobrar esses informativos e muitas tiveram que cancelar muitas questões porque cobravam informativo e aquele informativo era contrário à jurisprudência do tribunal. Então, primeira coisa, informativo, as bancas têm evitado assim, os últimos informativos a não ser que sigam a jurisprudência do tribunal. Bom, e como é que eu estudo os informativos só após fazer esse comentário de que já foi muito mais importante há 2 anos, por exemplo, já foi muito mais importante do que é hoje? Bom, como é que eu estudo, como é que eu indico os alunos estudarem os informativos? Bom, eu coloco os informativos principalmente em um determinado dia da semana, por exemplo, pode ser um sábado de manhã, em que você vai fazer o estudo dos informativos primeiro do ano presente e até um ano atrás. Do ano presente até um ano atrás. Então você estudaria de 2015 e 2016. E aquelas informações têm que ir sempre para os seus resumos. Tudo bem? Então quando você encontrar uma informação, um novo informativo, você vai lá no seu resumo, você verifica se aquele informativo é uma decisão em HC ou foi uma decisão isolada, se aquilo reflete a jurisprudência do tribunal e etc e tal. Então eu reservaria um dia e sempre utilizando os informativos para alimentar os seus resumos, ok? 1 ou 2 matérias, o aluno que tem em média 3 horas para estudar. Robson, eu te diria o seguinte, a melhor forma de estudar é através do estudo em ciclo. O estudo em ciclo. Lá no meu site, vouserdelegado.com.br, tem a planilha para você montar o estudo em ciclo. Eu acho bacana você estudar pelo menos 2 matérias por dia. Então você colocaria aí 1h20, mais ou menos, para cada matéria, para sobrar um tempinho para descansar. Beleza? Então, o estudo em ciclo, ele não vincula, por exemplo, no estudo em ciclo não tem segunda penal e processo penal, terça administrativo e civil, não tem isso. O estudo de ciclo você estuda na sequência e ele é excelente porque ele deixa o seu estudo muito mais harmônico, vamos dizer, ok? O site é esse. Obrigado, Lix. Obrigado. O site é esse, sim. Entenderam? Então, o que eu faço em relação fazer questões é revisar? Não. Fazer questões não é revisar. Olha a pergunta da Aninha aí. Professor, fazer questões é revisar? Eu entendo que não. Eu entendo que as questões são fontes de informação. Anote isso que eu estou falando. Questões são fontes de informação. Você faz questões para descobrir qual é a forma da banca realizar questões, qual o que ela cobra mais, a forma como ela cobra. E todas as vezes que você verificar, que você vir uma nova informação, essa informação tem que ir para o seu resumo. Ou seja, você tem que fazer um micro resumo quando você está estudando, colocando só o que é essencialmente importante. O seu resumo deve ser algo incompleto. E à medida que você vai fazendo questões, você vai completando esse resumo com novas informações. Então, você meramente fazer questões, o que vai acontecer? Você vai fazer a questão, você vai acertar ou errar, e a questão vai ficar lá. Você não vai voltar na questão. Então, você não vai revisar aquela informação. Legal? Então, em relação às questões, eu não indico usar as questões como forma de revisão. Não entendo que funciona assim. Mas, enfim, é só a forma como eu indico. Usar as questões como fontes de informação e fazer a revisão através do estudo ativo do que você já estudou. Ok? Um dia antes da prova, deve estudar ou descansar. Cara, Júlio, eu estudei. Cara, isso é muito individual, Júlio. Um dia antes da prova. Eu estudei, pessoal, dentro da sala da prova. Eu estudei. Assim, antes, quando o cara falou assim, guardar o material, todo mundo guardar o material. Aí eu guardei. Eu tava lendo até antes, mas eu sou um cara tranquilo. Eu sou um cara que não me afeta, eu sou um gelo fazendo prova. Então, assim, eu não fiquei nervoso, não fico, né, eu tenho uma psicologia forte nesse sentido. Vai depender muito de você. Se você acha que você se abala psicologicamente estudando e tal, dificilmente você vai estudar uma coisa que vai cair. Isso é verdade. Mas eu me sentia bem, então, legal? Eu, particularmente, estudei até 5 minutos antes da prova. Acha produtivo assistir videoaula? Recomendaria algum curso online? Robson, videoaulas, pessoal perguntando sobre videoaulas, né? Como você chegou a esse caminho do gelo? Isso é personalidade, né, Eduardo? É assim, para algumas coisas eu fico nervoso. Por exemplo, quando eu tinha que chegar perto de uma menina pra pedir ela, sei lá, pra ir ao cinema, eu ficava nervoso.
Isso é da personalidade da pessoa. Agora, para isso tudo, para fazer prova, essas coisas, eu nunca fiquei nervoso. Mas enfim, alguém perguntou aí das videoaulas, né? Em relação às videoaulas, vamos lá. Em relação às videoaulas. É, Se você, presta atenção no que eu vou falar agora. Professor, se eu estudar só com videoaulas, eu vou passar? Vai, vai. Professor, mas as videoaulas não são incompletas? Os livros também são incompletos. Eu posso te dizer o seguinte, que eu já estudei virtualmente todos os livros de direito penal que foram publicados no Brasil, porque eu sou professor de direito penal e é a matéria que eu devo estudar. E meu conhecimento de direito penal é incompleto, não é? Meu estudo de direito penal ele é incompleto, porque isso é uma coisa, assim, vamos dizer, infinita. As possibilidades são infinitas. De vez em quando eu ouço ou vejo aulas do Zuc, ou do Tiago, ou de outros colegas que estão aí no Periscope, às vezes eu passo. Tem coisas que eu nunca ouvi falar. Tem coisas que eu nunca ouvi falar. Então, assim, olha que eu já li muita coisa, estou sempre antenado, mas tem coisas que eu nunca ouvi falar. Então, isso é infinito. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que já passou estudando por resumos da USPodium, estudando por material do Estratégia ou do Ponto dos Concursos e passou. E pessoas que só assistem videoaulas. Eu tenho um amigo, o Rodrigo, que ele é delegado da Polícia... Não, ele é delegado da Polícia Civil agora e está cedido para a Polícia Federal. Ele é delegado de Polícia Civil, colega da minha turma. E ele falou, Lúcio, eu sempre estudei por videoaula, porque eu acho videoaula mais objetivo, eu pego a informação, as anotações de aula já são meus resumos. Agora, é claro que na videoaula o professor vai passar ali só o veneno, só assim as informações básicas e geralmente um ponto ou outro ele vai dar uma pincelada. Aí cabe o aluno através de questões, alimentar aquela aula. Aí que eu falo sobre as questões. Utilizar utilizar as questões para alimentar aquela sua aula. Então você vai anotar a aula, não acha que aquela aula é sua completa. Ela vai se tornar cada vez mais completa à medida que você vai fazendo questões e vai pegando informações das questões e vai alimentando o seu material. Aí, Zuc, valeu. Vem tomar serva onde, Zuc? Pô, vocês não me chamam, caramba. As anotações devem ser feitas na hora da videoaula ou depois? Tem que ser na hora da aula, né? O resumo deve ser feito durante ou depois da leitura do assunto. Eu gosto de fazer à medida que eu vou fazendo o resumo. Pessoal, lá no YouTube, eu subi um Periscope que eu falo sobre a técnica de fazer resumo. Tá? É muito importante sobre o resumo, é o seguinte. Sobre os resumos, é o seguinte. Gente, o resumo deve ser algo incompleto. O aluno confunde resumo com transcrição. Todas as vezes que eu vou fazer um Periscope, desculpa, que eu vou fazer Skype com o aluno, eu falo assim, valeu, Zuc, 10 anos, cara, meu Deus do céu, como passou rápido, né? Como passou rápido, meu Deus do céu. Hoje eu fiquei, assim, bastante emocionado, assim, de lembrar, eu realmente não lembrava, assim, e hoje eu fiquei bastante emocionado. Obrigado por ter me lembrado e obrigado pelas fotos, tá bom? Valeu, cara, amo você, fica com Deus. Então, falando sobre as revisões, desculpa, eu tava falando o quê, gente? Me perdi. Sobre... Ai, meu Deus. Me ajudem, do que eu tava falando? Sobre os resumos, né? Ah, sobre a transcrição. Obrigado, justamente. Então, aí eu peço pro aluno ler o resumo dele, pra mim. Então, leia o resumo. Eu falo pro aluno do Skype, né, do Metas. Leia pra mim o resumo. Aí ele começa a ler, e aí eu vejo, na primeiro parágrafo que ele lê, quem é meu aluno já teve essa experiência, fala, cara, para. Isso é transcrição. Você está transcrevendo o livro para o caderno ou o livro para o computador. Isso é errado, cara. Isso é errado. Você tem que... O que tem que conter no seu resumo? O que tem que conter no seu resumo? Coisas que conceituam conceitos, classificações e elencos, por exemplo, quais são as espécies, quais são as classificações, comparações, ou seja, qual a diferença de uma coisa ou outra, ou um instituto comparando outra, e uma característica especial. Não precisa mais de nada. Na dúvida, se você deve colocar ou não no resumo, não coloque. Deixe as questões te mostrarem o que deve ser importante ou não. Só o essencial, gente, repitam comigo, por favor. Resumo é incompleto. 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 Beleza? Como estudar para a prova discursiva? Gente, estudar para a prova discursiva, primeira coisa, você tem que ser muito sincero, resumo deve ser incompleto. Resumo deve ser incompleto. Professor, como estudar para provas discursivas? Bom, para estudar para provas discursivas é algo muito parecido com fazer redação, por exemplo. Bom, se você está estudando
normalmente para a prova objetiva, aquele conhecimento já serve para a prova discursiva. Então não existe assim um estudo para a prova discursiva, segundo eu penso. Agora, existem as técnicas de responder às provas discursivas. E essas técnicas são técnicas que dificilmente eu não vou conseguir te passar aqui no Periscope. Mas assim, eu vou te dar algumas ideias do que a gente trabalha no programa. A primeira coisa é que você tem que ter um feedback, ou seja, você tem que ter uma pessoa lendo e corrigindo os seus rumos. Né? Então você não precisa pagar alguém. No Meta nós fazemos isso. Mas você pode ter um amigo ou outra pessoa fazendo esse trabalho junto com você. Eu sei que é difícil, mas não tem jeito. Para treinar para provas discursivas você precisa escrever mesmo, treinar. Mas, por exemplo, se o cara te pergunta assim, a Coca-Cola é preta ou azul? Né? Ele faz uma pergunta, bem objetiva e direta. A Coca-Cola é preta ou azul? Bom, quando a pergunta é muito direta e objetiva, mesmo que você não tenha certeza, eu não sei se a Coca-Cola é preta ou é azul, mas eu acho que ela é preta. Então eu coloco, é preta, ponto. Entretanto, existem opiniões divergentes. Em prova discursiva, o que acontece? O professor, o examinador, ele não está procurando a resposta absolutamente correta. Muitas vezes, a maioria das vezes, não existe um espelho para aquela resposta. A maioria dos concursos não existe, ele não apresenta um espelho para correção de prova discursiva. Então vai da cabeça do examinador. Então o que o examinador quer, muitas vezes, é verificar os primeiros, se você tem uma posição firme. Então, se o cara perguntou se a Coca-Cola é preta ou azul, eu digo logo que é preta. Eu não sei, mas eu boto que é preta e depois digo que tem posicionamentos que o Nelson Gria entende que é azul e o Francisco de Assis Toledo entende que é preta. Entendeu? Então, assim, o que você tem que entender é que você tem que dar a sua resposta objetiva e saber argumentar com as três mulheres. Saber argumentar com as três mulheres. Quais são as três mulheres? Quem sabe dizer aí quais são as três mulheres que devem estar no seu... Valeu, foi meu aluno Gran Curso, legal. Quais são... Tem que responder de acordo com... Eu já falo isso aí, tá? Quais são as três mulheres? Primeira mulher, lei, doutrina e jurisprudência. Perfeito, Viviane. Lei, doutrina e jurisprudência. Lei, doutrina e jurisprudência. São as três mulheres. Essas três mulheres devem estar na sua resposta na medida do possível. Muitas vezes você não vai se lembrar. Mas assim, pessoal, seja inteligente, né? Seja inteligente. Então, é claro que eu não sei qual é o posicionamento do Nelson Hungria sobre a tentativa perfeita. Mas eu sei que a doutrina majoritária é de um jeito e a doutrina minoritária é de um jeito, que a jurisprudência majoritária é de um jeito e a jurisprudência minoritária é do jeito. Então use termos amplos, de acordo com a doutrina majoritária, de acordo com a doutrina minoritária, de acordo com a jurisprudência majoritária, de acordo com a jurisprudência minoritária. Então, utilizem o seu posicionamento, ok? Se posicione sempre. Aí você, dentro da medida do possível do que você se lembrar, tente citar a lei, a doutrina e a jurisprudência. Beleza? As três mulheres têm que estar na sua resposta. Alguém me perguntou assim, professor, eu devo responder de acordo com o cargo? Eu devo responder de acordo com o cargo? Se te fizeram a seguinte pergunta assim, delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância? Presta atenção, você está fazendo um concurso para delegado. E aí na prova de delegado, o professor te pergunta assim, lá na questão discursiva. O delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância? Aí você vai falar assim, olha, é uma prova de delegado, então tem que me posicionar como um delegado. Nas provas de delegado, isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque o examinador dificilmente vai ser um delegado. Ou ele geralmente vai ser um advogado, vai ser um professor universitário, vai ser um juiz, vai ser um promotor e também pode ser um delegado. Mas a banca nos concursos de delegado é muito mais variada. Nos concursos para o Ministério Público, magistratura, as bancas são mais direcionadas. Então pode ser que seu examinador seja um defensor público ou seja um promotor de justiça. Então vale aquela regra. Se posicione. Se você é a favor, se posicione a favor. Se você é contra, se posicione contra. Mas cite lei, doutrina e jurisprudência para dizer que há posicionamentos divergentes. Ou seja, não adianta você falar ter um posicionamento e não justificar, ou ter outro posicionamento e também não justificar. Então, o que você tem que demonstrar é o raciocínio jurídico, e o raciocínio jurídico vem da interpretação da lei, da doutrina e da jurisprudência. Beleza? Três mulheres, lei, doutrina e jurisprudência.
Justiça e sua mãe. 5 mulheres, a justiça e sua mãe, tá bom. Quando grifar, no momento da revisão, eu costumo passar o lápis e quando reviso, passo marca-texto. O problema é que quem faz a revisão só relendo e só remarcando, a revisão fica passiva. Pessoal, eu já gravei um periscope sobre isso, já tem um vídeo no YouTube sobre isso também. Presta atenção. O seu estudo ele é dividido em duas partes. Anotem isso, por favor. O seu estudo ele tem que ser dividido em duas partes. O seu estudo ele tem que ter duas partes. Ele tem que avançar passivamente. Ele tem que avançar passivamente. Naquele momento que você está assistindo a aula, você está lendo o seu material, você tem que avançar na leitura, ir fazendo os resumos e avançando, anotando e avançando. Por que ele é passivo? Porque à medida que você vai entendendo, você vai seguindo em frente, você não para memorizar. Beleza? Então, primeira coisa, quando você avança na matéria, ele deve ser passivo. Por isso que você tem que tomar o maior tempo avançando. E quando você revisa a matéria, essa revisão tem que ser ativa. Como é que é ativa? Principalmente através de perguntas e respostas, fingindo que você está dando aula. Por isso que essa revisão tem que ser micro. Então pense assim, você avança deslizando no gelo e revisa subindo a montanha. Você avança deslizando no gelo e revisa subindo a montanha. Avança deslizando no gelo e revisa subindo a montanha. A revisão tem que ser tranquila, devagar, pensada, repetitiva, repetir alguma coisa várias vezes. Por isso que ela tem que ser micro, que ela é mais cansativa. Professor, mas anotar toma tempo, como otimizá-lo? Bom, o problema de quem gasta muito tempo fazendo resumo e anotação é porque está fazendo transcrição e não resumo. Se você botar na sua cabeça que resumo deve ser algo incompleto, seu resumo deve ser algo incompleto, só o essencial do essencial do essencial. Imagine o seguinte, imagine o Cazuza quando ele começou a carreira dele. Imagina o Cazuza quando ele começou a carreira dele. E imagina o Cazuza depois de ficar doente, coitado. O seu resumo é o Cazuza depois de ficar doente, com todo respeito ao Cazuza, tá bom? Então, só o essencial, só o esqueleto, só a capa do Batman, beleza? Tem que ser com suas palavras, sim. É o que eu acho, Adro. Resumo é incompleto, resumo é incompleto. Devo estudar para a prova objetiva, subjetiva ou oral? O estudo é o mesmo. As técnicas que você aplica é que devem ser direcionadas. Então não tem como você falar, estou estudando para a prova objetiva, estou estudando para a prova discursiva, estou estudando para a prova oral. O conhecimento ou você tem ou não tem para responder a prova objetiva, discursiva ou oral. Agora, existem técnicas para responder a prova discursiva, existem técnicas para responder a prova oral. Até quando você não sabe. Porque o examinador pode te pontuar mesmo quando você não sabe. Porque ele pode analisar o seu raciocínio jurídico. Então, se ele faz uma pergunta e você não é a resposta que ele quer, mas através do seu raciocínio jurídico, ele pode fazer você pontuar. Beleza? Eu não gosto de mapa mental. Eu não gosto de mapa mental, mas isso é muito... peguei pesado com o Cazuza. Resumo de vídeo aulas. Tem alguma técnica? Não, cara. Ir anotando as aulas. Não tem... A coisa mais fácil do mundo, resumo é incompleto. A coisa mais fácil do mundo é você fazer resumo através das aulas, porque o professor ele mais ou menos te diz o que tem que estar no caderno. O bom professor, pessoal, é aquele que te faz um bom caderno. O bom professor é aquele que te faz um bom caderno. Eu sempre disse isso, o bom professor é aquele que te faz um bom caderno. Legal? Pessoal, é isso. Não sei se ajudou. Espero que tenha ajudado. Estou sentindo diferença com o programa de metas. Legal, ótimo, Aninha. Eu sei que faz diferença. O teste físico é variado, né? Beleza, pessoal? Pessoal, eu estou no processo de escrever um livro sobre técnicas de estudo e como passar no concurso de delegado, tá? Eu havia gravado um vídeo sobre como passar para delegado, já tinha quase 100 mil visualizações. Eu deletei o vídeo porque ele ficou desatualizado. Então, ainda esse mês, no mês de abril agora, eu vou gravar em estúdio novamente isso, porque aquilo foi gravado em estúdio, vou ter que gravar de novo e aí eu vou republicar no YouTube, tudo bem? Legal? Então estou fazendo um livro só direcionado para quem quer estudar para delegado. Como você deve fazer para estudar antes do edital, como que você deve fazer quando sai o edital. Professor, se você não tem um direcionado, o meu canal do YouTube é Lúcio Valente, me procura lá. No YouTube, me procura Lúcio Valente, tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus, um bom domingo, resto de domingo para vocês. Tenham uma semana maravilhosa e repleta de alegria e satisfação, tudo bem? Um beijão para vocês, fiquem com Deus.
Até a próxima, tá? Amanhã de manhã estamos juntos no Periscope, tá bom? Mais um teminha de direito penal. Amanhã tem esteira, 7h30 da manhã, tá bom? Feliz Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo, monstros e monstras. Até mais, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigadão.